Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel, da Paróquia de Santa Bárbara. Hoje, dia 6 de fevereiro, a Igreja nos convida a refletir o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos de 30 a 34. Conta para nós que os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Os 12, após terem sido escolhidos e terem sido ensinados pelo Mestre, foram enviados para a missão, para pregar o reino de Deus, fazer um convite à conversão, curar os doentes, levar a paz. E após um período de missão, os apóstolos voltam empolgados com tudo aquilo que haviam visto, feito, ensinado e realizado no trabalho missionário. Interessante observarmos a reação de Jesus diante da empolgação dos apóstolos. Jesus disse: "Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco." Jesus sabe muito bem do lado humano dos apóstolos, que precisa de descanso, que precisa da intimidade, que precisa de sair da rotina para poder ter um tempo para refazer as forças, para refletir sobre as atitudes da vida. Jesus é muito prático. Ele sabe que às vezes estamos empolgados, às vezes estamos muito motivados, mas se esquecermos do nosso primeiro amor, se perdermos o nosso foco, se esquecermos quais são os nossos objetivos principais, corremos o risco de nos cansar. Assim como fazem os animais, os cães, os gatos e outros animais, eles disparam com grande velocidade, mas com o tempo se cansam, se perdem e desistem. O ser humano muitas vezes também corre esse risco. Na hora da empolgação, na hora que as coisas estão indo muito bem, nos empolgamos, mas corremos o risco sério de, quando vier o cansaço, as frustrações, os desânimos, nós perdemos a vontade, nós perdemos o entusiasmo e desistir. Então Jesus convida para ir a um lugar deserto e para o descanso. Descansar, rezar, respirar um pouco. E dizia aqui que realmente havia tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para descansar. E então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Então eles saíram, os discípulos com Jesus, para um descanso, para um lugar mais retirado, mais afastado. A igreja, na sua sabedoria, sempre pede aos padres, bispos e diáconos que façam um retiro espiritual. Também o nosso povo santo é convidado a fazer sempre um retiro, um momento de oração na casa, né, na Semana Santa, no tempo do Natal, tirar um tempinho para rezar, para sair da rotina, para ir para um lugar com mais intimidade, porque a oração, ela é fruto do silêncio. A oração precede a palavra de Deus e a oração silenciosa, ela nos faz mergulhar no mistério do amor de Deus. Mas muitos os viram partir e reconheceram que eram os discípulos juntos com Jesus. E saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Agora os discípulos começam a entender que realmente ser discípulo é um preço muito alto. Ser discípulo é vocação, é um dom. Ninguém pode querer trabalhar com o povo, trabalhar com as pessoas, se não tem dom, se não tem vocação. Quem não quer ser incomodado, quem não quer ser cobrado, exigido, deve seguir uma outra vocação.
trabalhar com coisas que não exigem grandes relacionamentos e intensos relacionamentos. Os discípulos agora passam a entender que a vida não é mais deles, que a vida agora é do povo. Quem deixa seu pai, sua mãe por mim, quem deixa terras, disse Jesus, quem deixa sua casa, vai me encontrar. Jesus está no meio do povo, Jesus está no coração do povo. Não adianta mais aquele que é discípulo ou discípula, aquele que se coloca a serviço de Deus, procurar coisas egoístas, procurar coisas próprias. Agora a vida está a serviço do povo. E ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão daquele povo, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus não expulsa, Jesus não fica bravo, Jesus não os manda ir embora. Muito pelo contrário, sente compaixão, acolhe aquele povo. O povo sabe muito bem para onde Jesus e seus discípulos estão indo. Ainda hoje, o nosso santo povo tem também esse bom faro, como diz o Papa Francisco, de ovelhas para seguir a voz do pastor, porque somente seguindo ao pastor teremos a paz. E termina então o evangelista dizendo que Jesus ensinou muitas coisas à multidão. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê a paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.